quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou hoje, por 4 votos a 1, a quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Com a decisão, os dados não poderão ser usados como prova na denúncia já apresentada contra o senador por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com a decisão de hoje, outros procedimentos utilizados pelo MP do Rio na investigação sobre a devolução de salários de ex-funcionários de Flávio podem ser impactadas. As provas anuladas hoje resultaram na denúncia oferecida contra ele por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Outras 16 pessoas também foram denunciadas em outubro do ano passado. Na semana que vem, a quinta turma do STJ ainda analisa outros 2 pedidos de habeas corpus da defesa de Flávio Bolsonaro. Os advogados querem anular os documentos do antigo COAF e a totalidade das decisões do juiz Itabaiana. Em junho do ano passado, Flávio recebeu foro privilegiado e a investigação migrou para o órgão especial do TJ do Rio. Bom dia a todos. Minha pergunta para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Isso tudo acontece é o seguinte: ontem o Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro, né? A gente vê a pizza, rapaz, imensa que está se criando aí com a ajuda do judiciário. O presidente deu aquela metida lá na Petrobras, caiu mal para o pessoal do mercado, chamado mercado que sustenta ele. Então ontem ele fez duas gracinhas. Chamou uma solenidade lá meia boca e elogiou Guedes e foi pessoalmente ao Congresso levar uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. Quer dizer, você vê que bateu no pessoal do mercado e de Guedes, depois deu uma soprada. E aí, a gente vai ficar nessa avacalhação, Ciro? Veja, o velho Rui, grande baiano, né, grande brasileiro, Rui Barbosa, né, disse certa feita que o judiciário é o poder que mais tem faltado à República. E eu ontem postei nas minhas redes sociais essa frase do Rui Barbosa. E, de fato, o judiciário brasileiro, né, a quem nós devemos respeito institucional, mas não podemos silenciar. É inacreditável essa decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Absolutamente. E guarda linha com uma coisa extremamente constrangedora, que é a ideia de que a lei brasileira hoje é uma opção para acordos políticos. Então prende um energúmeno, né, um boçal, que estava propondo bater nos ministros do Supremo, etc, etc. Eu acho que em linha com o melhor direito. E no dia seguinte, né, rasga uma coisa que é uma evidência. É evidência de que o filho do Bolsonaro é um ladrão, que aprendeu a ser ladrão com o pai, que roubava igualzinho a ele. Que a turma brinca chamando de rachadinha, mas o nome disso no Código Penal é pecular. Deixa eu explicar ao povo baiano, mesmo aqueles que ainda têm simpatia pelo Bolsonaro. Eu fui contemporâneo do Bolsonaro na Câmara Federal. Ele era deputado, eu também. E quem quiser entra na internet e compara se eu estou sendo injusto ou severo demais. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete. O Bolsonaro tinha sei quantos funcionários fantasma que só fazia assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias é a filha desse Queiroz, que tem 10 mortes nas costas. E que botou dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro. Ou seja, quem ensinou os filhos e as esposas a roubarem, corrompendo, desde criança, os meninos, foi o próprio Bolsonaro. O que a família Bolsonaro está conseguindo barrar na justiça. Pela primeira vez, uma ex-funcionária do senador Flávio Bolsonaro admitiu que um esquema ilegal funcionava no gabinete dele quando deputado estadual no Rio. O depoimento integra a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Flávio e mais 16 pessoas, todas investigadas por suspeita de participação na rachadinha. O depoimento de Luísa Souza Paz foi dado aos promotores em setembro. O jornal O Globo teve acesso ao que ela disse. Luísa contou que era obrigada a devolver mais de 90% do salário e que nunca atuou efetivamente como funcionária de Flávio Bolsonaro, apesar de constar na folha de pagamento do gabinete dele entre agosto de 2011 e abril de 2012. Segundo a reportagem, o primeiro contra-cheque dela, neste período, tinha um valor bruto de quase R$5 mil. E Luísa apresentou extratos bancários para comprovar que, entre 2011 e 2017,
Mesmo depois de ter deixado o gabinete de Flávio, mas continuado em outros setores na Assembleia, entregou por meio de depósitos e transferências R$160 mil para Fabrício Queiroz. Luísa Souza Paes contou ao Ministério Público que abriu uma conta na agência dentro da Assembleia Legislativa e foi orientada a fazer todos os meses o saque do salário na boca do caixa. No caixa eletrônico, há um limite para a retirada. Ela disse que depois de pegar o dinheiro, já solicitava um depósito para a conta de Fabrício. 15 pessoas. Dos 503 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com foro privilegiado. O único prejudicado com foro privilegiado no momento sou eu. É essa questão, né? Eu sou réu no Supremo. Quem sabe da história. Tem muita saco cheio de saber qual é a história. Mas eu tenho que ficar ligado agora, por quê? Na iminência de votar isso daí, olha o que eu tenho que fazer, hein? Se vê que eles já sabem disso, se é que eles vão tomar providência antes. Eu vou ter que renunciar ao meu mandato para poder disputar as eleições do ano que vem. Porque eu renunciando, o meu processo vai para a primeira instância. Daí não dá tempo eu ser condenado em primeira e segunda instância, até por ocasião das eleições. Daí eu posso disputar as eleições do ano que vem. Se elegeu em cima desse discurso moralista, sendo um velho picareta que eu conheço de longuíssima data, né, corrompeu os filhos, corrompeu as esposas. A Justiça do Rio acolheu o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Com a decisão, o processo sobre as rachadinhas sai da primeira instância para ser avaliado pelo órgão especial na segunda instância. A estratégia de questionar se o processo deveria ser conduzido por um juiz de primeira instância foi só uma das tentativas de Flávio Bolsonaro de barrar a investigação. Flávio sempre alegou que tinha foro privilegiado e que por isso deveria ser julgado por instâncias superiores. Primeiro, ele tentou garantir o foro por ter virado senador e levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Marco Aurélio Mello negou o pedido ainda em fevereiro do ano passado. Depois, Flávio passou a defender que os fatos investigados se referem ao período em que ele era deputado estadual e que por isso ele deveria ser julgado aqui no Rio na segunda instância. No caso, o órgão especial do Tribunal de Justiça. Mas os promotores que investigam o senador defendiam que ele não tinha esse direito. Os promotores argumentaram que desde 1999, o Supremo Tribunal Federal aboliu a manutenção do foro quando o mandato eleitoral termina. E que em maio de 2018, o STF decidiu também que parlamentares só têm direito a foro privilegiado por infrações cometidas no exercício do mandato. Aqui no Rio, a disputa foi decidida num julgamento virtual pelos 3 desembargadores da Terceira Câmara Criminal. O senador venceu por 2-1. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, suspendeu o julgamento sobre o qual deve ser o foro responsável por julgar o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Foi marcado esse julgamento e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu suspender esse julgamento da segunda-feira, alegando que já houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que o foro do Flávio Bolsonaro para julgar o esquema das rachadinhas, na qual ele inclusive é réu, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e já há uma decisão nesse sentido do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então essa é a decisão que acabou de sair, uma decisão, uma vitória ali do senador Flávio Bolsonaro, promovida pelo Gilmar Mendes. E vem mais por aí. Um dia depois de instaurar processo contra o deputado Daniel Silveira, a Câmara tenta votar às pressas uma alteração na Constituição para tornar quase impossível a prisão em flagrante de parlamentares. Ainda pelo texto da proposta de emenda à Constituição, parlamentar que for preso ficará aos cuidados da Câmara e do Senado até decisão do plenário. Hoje, parlamentar preso fica sob a custódia da Polícia Federal. O texto não deixa claro se o político ficaria nas dependências do Congresso ou se poderia ficar na sua própria casa, por exemplo. Outra mudança na PEC. Só o Supremo poderia determinar busca e apreensão na casa do parlamentar ou nas dependências do Congresso, com acompanhamento da Polícia Legislativa, quando a medida cautelar for cumprida nas dependências da Câmara e do Senado.
Medidas cautelares que interfiram no mandato não podem ser definidas em plantões da Justiça e precisam ser referendadas pelo plenário do Supremo. A PEC também proíbe o afastamento do mandato como medida cautelar. Essa regra impediria que a deputada Flor de Lis, do PSD, réia acusada de ser a mandante do assassinato do marido, fosse afastada do mandato, como decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou uma rede social para defender a proposta. Disse que a proteção ao mandato não pode ser absoluta, mas não pode ser nenhuma. E que o poder legislativo, democraticamente, é quem deve definir. E declarou: proteger o mandato é garantir que os parlamentares possam enfrentar interesses econômicos poderosos ou votar leis contra organizações criminosas perigosas, tendo a garantia de poder defender a sociedade e o povo sem sofrer retaliações.